Salmo 141, mais um salmo do nosso rei Davi. Diz Salmo 141: clamo a ti, Senhor, vem depressa. Escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Fira-me, ó justo, com o seu amor leal, e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça com o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Quando eles caírem nas mãos da rocha, o juiz deles ouvirão as minhas palavras com apreço. Como a terra é arada e fendida, assim foram espalhados os seus ossos à entrada da sepultura. Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti me refugio, não me entregues à morte. Guarda-me das armadilhas que preparam contra mim, das ciladas dos que praticam mal. Caiam os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo ileso. Queridos, essa é a oração de Davi. Não só a oração, mas Davi era um poeta. Davi era um homem que tinha muitos dons e muitos talentos. Era um guerreiro, como a gente aprendeu e viu na Bíblia, um guerreiro que dificilmente perdia uma batalha, uma guerra. Era um poeta. Compôs a maior parte dos salmos que nós lemos eram cânticos ao Senhor. Como a gente canta aqui, põe a letra no reto projetor, era os salmos. O povo de Deus cantava. E Davi era um músico também, né? Ele começou tocando harpa, né? De um homem que trabalhava no campo, de um menino, né? Um menino que trabalhava no campo cuidando de ovelhas, era um pastor de ovelhas também. Vê quanta atividade Davi tinha, né? Aí você fica só preso numa, não faz mais nada. Não, eu só sei fazer isso, não sei fazer mais nada na vida, né? Eu só sei, meu irmão, quantos talentos esse homem não tinha. E vou dizer, acima da média. Tudo que ele fazia bem. Ele cuidava das ovelhas, como nós pregamos outro dia aqui. E diz que quando as ovelhas eram atacadas pelo urso e pelo leão, ele ia em cima e matava, tirava as ovelhas da boca do leão. Eu não tenho coragem de fazer isso, né? Tirava as ovelhas da boca do urso. Misericórdia, né, irmãos? E diz que quando o urso ou o leão não queria dar as ovelhas, ele matava o leão, pegava pela juba e matava. Um menino que fazia bem o seu trabalho e cuidava das ovelhas do seu pai. Ele podia ser como qualquer homem, qualquer menina. Disse, a ovelha não é minha mesmo, que é eu que vou arriscar minha vida por causa de uma ovelha, deixa lá. Mas ele tinha responsabilidade com o seu trabalho, trabalhava acima da média, era excelente tudo que fazia. Dali ele foi convidado a tocar para o rei Saul, que um espírito imundo se apossava dele constantemente, e pediram um músico, e descobriram que Davi era esse músico, tocava harpa, e a primeira vez que ele tocou a harpa para o Saul, diz que se acalmou o Saul, e aquele espírito se retirou e saiu da vida do Saul, pelo menos se retirou e se acalmou. E era um músico excelente, tocava, né, muito bem, e o próprio rei, era o principal, o próprio rei queria ele tocando ali, para acalmá-lo nos momentos de dificuldade, né. Davi depois passa a ser um guerreiro, meu irmão, e um dos melhores, porque ele mata o Golias. E você vê toda a trajetória de Davi, ele se dedica à guerra como um lutador, como guerreiro, e as suas lutas são intensas. Ele é vitorioso em tudo, ele não é um homem forte, ele não é um camarada preparado fisicamente, mas ele tem a bênção de Deus. Eu vou dizer uma coisa, todas as pessoas que têm a bênção de Deus e se dedicam naquilo que faz, são abençoados, amém, queridos? São abençoados. E Davi era um menino abençoado, se tornou um homem abençoado, né, nas suas lutas, nas suas guerras, em todos os momentos da sua vida, e se tornou um grande rei de Israel, marcado realmente pela bênção de Deus. Mas aí, de repente,
você vê que ele compõe, é um poeta, compõe músicas, né? Compositor também, esqueci desse detalhe importante. Davi era um compositor, compunha muitas músicas e hinos ao Senhor, e salmos, como nós lemos nos livros de Salmo. Mas quando você lê esses últimos salmos aqui, que eu acabei de ler, principalmente 141, você vai ver que alguma coisa não está funcionando, que alguma coisa está errado. Porque o Davi aqui, ele está desesperado. E nesse Salmo 141, queridos, nós podemos dividi-lo aí pelo menos em 3 a 4 partes. A primeira, vendo o desespero e a oração de Davi. Desesperado, realmente diante da situação. A segunda parte que eu vejo nesse texto aqui, se trata, na hora do desespero, de não falarmos o que não devemos. E terceira parte que eu queria abordar aqui, é que na hora do desespero, nós somos tentados a nos associarmos a caminhos errados. E o final, você vê o que? A conclusão da vitória de Deus na vida de Davi. Mas, primeiramente comecemos aqui, irmãos, pensando sobre esse desespero que tomava conta do coração de Davi. E ele, no momento de desespero, irmãos, a primeira coisa que ele fazia era buscar o Senhor em oração. No verso 1 que você tem, que nós lemos, ele diz, clama ao Senhor, clama ao Senhor. Clamor, irmãos, clamor é gritar. Eu não consigo clamar ao Senhor dessa maneira. Senhor, por favor, tem misericórdia. Isso não é um clamor. Senhor, ouça a minha oração, estou precisando. É uma oração, Senhor. O clamor, irmãos, como diz o pastor Joel, definiu aí e ficou, pôr a boca no trombone. É clamar, é gritar. É gritar. É grito mesmo. Misericórdia! Socorro! Está clamando. É um desespero da alma. É você transferir o desespero da alma de uma forma audível, em que as pessoas, onde estiverem, vão escutar o clamor. O desespero de clamar ao Senhor. E ele vem depressa. A instantaneidade do coração não é só em épocas pós-modernas como agora. Que as máquinas rápidas e urgentes aí. Não, a instantaneidade do coração já existia no tempo de Davi, que nem computador existia. Que era tudo muito lento e devagar. Mula, camelo, de vez em quando um cavalo. Lentidão, mas no seu coração ele diz, vem depressa. Estou precisando. Escuta a minha voz quando clamo a ti. Imagine o desespero dele, irmãos, de se apresentar diante do Senhor. Quando você lê os salmos que estão em volta, eu li o 4.1, mas lê um 4.0, um 4.2, um 4.3, um 4.4, ele começa todos eles dessa maneira. Um 4.0, Salmo 4.0.1, verso 1, ele diz, livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos. Você entende que parece que Davi está vivendo um momento de muita dificuldade. E alguém dizia que Davi estava sendo perseguido com certeza. Porque ele diz, livra-me, Senhor, dos maus. Protege-me dos violentos. Ele está cercado por homens maus, está cercado por homens violentos. Pula para um 4.2, Salmo 142, no verso 1 e 2, ele diz, em alta voz, novamente, clamo ao Senhor. Eleva minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Que desespero. Desespero, em todos eles ele está desesperado, ele está clamando. Derramo diante dele meu lamento, e a ele apresento a minha angústia. Às vezes você está preocupado em falar isso para o homem, desabafar e pôr para fora. Às vezes é importante, irmãos, ter um amigo, ter um pastor, ter um líder. Mas Davi naquele momento não tinha ninguém. E o desespero é constante em seu coração, porque ele está sendo perseguido, possivelmente por Saul, pelo rei Saul. Possivelmente ele se encontra numa caverna, escondido, porque Davi viveu parte da sua vida escondido em cavernas. Perseguido pelo rei que queria matá-lo, pelos seus generais, pelos seus soldados, e sempre lembrando que do outro lado da fronteira tinha os filisteus que o odiavam, porque ele tinha matado o gigante Golias. No 4.3, Salmo 1, 4.3, também começa no verso 1 dizendo,
Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade, por tua justiça. Já Davi começa a apelar. Em todos eles ele clama por misericórdia, em todos ele pede a Deus urgência, em todos eles ele pede para Deus ouvir a sua oração. Em todos eles agora ele começa a pedir, num 4:2 a misericórdia, num 4:3 ele já clama pela fidelidade de Deus e pela justiça de Deus. Senhor, o Senhor é fiel. Senhor, o Senhor é justo. Senhor, me ouve. Sabe quando você está vivendo dias difíceis na vida? E você ora a Deus, você repete isso várias vezes a Deus: Senhor, o Senhor me ouve, por favor. Senhor, me ajuda, por favor. No 4:4, o 4:1.2, eu já li, diz: seja a minha oração como incenso diante de ti, e o meu levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Novamente, o desespero dele. Agora dizendo, a minha oração seja como incenso. Irmãos, quando solta o incenso, o que o incenso faz? Ele sobe. Ele é apresentado para Deus com cheiro suave. Com cheiro suave, ele está dizendo: seja como incenso, agradável aos teus olhos, agradável à tua narina, Senhor, a minha oração. Levanta minhas mãos como oferta da tarde. Ele não tinha oferta para oferecer a Deus. O cara que está na caverna, o cara que está perseguido, que mal tem o que comer, ele não tem dinheiro, ele não tem recursos, ele não tem uma ovelha para apresentar ao Senhor como oferta, ele não tem um mimo para dizer para Deus: Senhor, quero te fazer uma oferta, por favor, ouça a minha oração. Porque os homens naquele tempo entendiam, irmãos, não só naquele tempo, principalmente naquele tempo, eles entendiam que uma forma de agradar a Deus era apresentando uma oferta ao Senhor. Então eles levavam uma oferta gorda, uma ovelha gorda, levava alguma coisa agradável a Deus com oferta. Davi conhecia esse ritual. Davi sabia verdadeiramente que a oferta agradaria a Deus, mas ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Como ofertar a Deus quando você não tem nada? Talvez seja uma das perguntas aqui. Como fazer uma oferta quando você não tem nada para apresentar? E Davi foi criativo, né? Foi criativo no momento de seca, no momento de perseguição, de aflição. Eles: levanto as minhas mãos ao Senhor como oferta do período da tarde. Que coisa gostosa. Eu acho que ele estava tão compenetrado, sofrendo tanto, que quando ele levantou as mãos, dizia: Senhor, aqui está a minha oferta, recebe meu corpo todo, recebe toda a minha vida no teu altar, Senhor. O desespero dele é tanto. No Salmo 141 ele continua dizendo: mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor, em ti me refugio, não me entregues à morte. Desespero de ser perseguido, desespero de ser caçado, desespero de ser humilhado, meu irmão, porque ele deixou para trás uma vida, ele deixou para trás a família dele, deixou para trás um palácio onde ele morava, deixou para trás a esposa dele novinha que tinha acabado de casar, deixou para trás o trabalho dele, apacentava as ovelhas, já não podia mais, era músico, já não podia mais, era guerreiro do exército, já não podia mais, deixou para trás a sua vida, não podia mais adorar, não podia mais servir, porque ele estava sendo caçado, estava morando numa caverna, escondido, fugido. E ele diz: Senhor, meus olhos estão fixos em ti, Senhor, em ti me refugio, em ti me escondo, não me entregues à morte. Será que alguém aqui está vivendo ou viveu a vida que Davi vivia? Verso 9 ele diz: guarda-me das armadilhas, armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam mal. Irmãos, a vida é cheia de cilada, a vida é cheia de armadilha. Você não tem nem um inimigo fixo, talvez, né? Eu não conheço ninguém que não goste de mim. Eu também pensava assim, misericórdia, né? Eu disse: não, eu não tenho ninguém que não goste de mim. Não tem, só tu abrir a tua boca e falar o que você pensa, como diz Martin Luther King, né? Só de você falar o que você pensa, já arrumou inimigo já, né? Meu irmão, Davi tinha muitos inimigos. Ele sentia a fúria, o ódio dos inimigos. Guarda-me das armadilhas, ciladas, irmãos. Armadilhas que a vida te prepara, armadilha que pessoas talvez te preparam, situações que você não conta, que aparecem no dia a dia, que diz: meu Deus, caí numa armadilha, caí numa cilada.
Como é que eu faço para sair disso? Davi conhecia sobre armadilha, Davi conhecia sobre estratégia de guerra, Davi conhecia sobre luta, sabia fazer armadilhas, sabia fazer ciladas, mas ele viu que a vida, que os inimigos, que as pessoas, que a circunstância estavam rumando a vida dele para verdadeiras armadilhas e pessoas que praticavam mal, que queriam destruir, irmãos. Que luta esse moço, esse homem não passou nesses momentos, e que nós muitas vezes passamos e procuramos caminhos errados, procuramos caminhos não verdadeiros. Jonas, você compara a Jonas? Jonas também. Só que Jonas tem outro caminho, ele desobedece ao Senhor. A oração do profeta Jonas não nasceu da aflição. Aliás, a oração do profeta Jonas nasceu da aflição e não da afeição. Não foi no louvor, não foi na adoração. Mas a oração nasceu quando ele notou que a coisa estava séria. Que Deus falou para ele, para ir pregar a palavra de Deus, ele desobedeceu o Senhor. E foi ao contrário. O Senhor chamou para pregar sobre Nínive, e ele foi ao contrário de Nínive. Mas quando ele cai no mar, ainda assim ele não clama. O cara é tão duro de coração, que ele preferiu ser jogado no mar violento, que não tinha saída para ele ia morrer ali. Águas geladas, não tinha como se salvar. Sem comida, ele ia ser a comida logo, logo. Não tinha como se salvar, mas mesmo assim ele não orou. Ele foi orar quando ele descobriu que ele foi engolido por um peixe. No ventre do peixe, Jonas clamou ao Senhor. Ali nasceu a oração, por causa da aflição que Jonas estava passando, irmãos. No fundo, nós encontramos que as pessoas oram e buscam o Senhor no momento de desespero. Davi foi buscar no momento de desespero a oração diante do Senhor. A segunda parte dessa mensagem está no sentido que eu vejo, no desespero nós falamos o que não devemos. Porque o Davi está desesperado. Ele é um justo, mas ele está vivendo um momento de desespero. Ele está cercado pelo desespero. E muitas vezes no momento de desespero, irmãos, nós falamos que nós não devemos. Com todo mundo é assim. É difícil você ficar calado no momento de desespero. É difícil você se calar. Você dá coice para tudo que é lado. Você atira, principalmente quem está perto de você. Coitado da mulher, coitado do marido, coitado do pai, coitado do filho. Se não tem nada disso, tem um cachorrinho. Coitado do cachorrinho, sobra para ele. Alguém ouve. Por mais que as pessoas busquem a Deus, tem hora que elas parece que saem da graça. Parece que tem horas que o desespero fala mais alto. E Davi diz: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Sabe, se fosse escrita essa palavra, como que ia Davi escrever? Ele diria assim: Senhor, coloca uma guarda na minha boca e trava os meus dedos no computador. E eu não ia. Ele ia. Se ele escrevesse hoje, ele dizia: coloca uma guarda na minha boca e amarra os meus dedos, retenha os meus dedos para bem longe da tecla dos computadores. Para não expelir o veneno, para não expelir a maldade. Para não falar, para não contaminar. Por quê? Porque quando eu estamos vivendo um momento de desespero, nós queremos falar. Queremos jogar. E muitas vezes nossas palavras, irmãos, nem sempre são entendidas. Às vezes nas nossas palavras tem falhas. As nossas palavras têm mágoas. Nas nossas palavras tem um resquício de murmuração. Nas nossas palavras tem uma leve pitada de rebeldia. E Davi tinha medo disso. Sabe, o que eu gosto de Davi é isso. É porque ele compreendia o segredo espiritual. Ele sabia que ele estava sendo perseguido. Ele sabia que estava difícil a vida, mas ele sabia que se ele começasse a falar, se ele começasse a murmurar, se ele começasse a maldizer, ele traria mais maldição sobre a vida, sobre a sua vida. Ele já tinha o bastante, ele não queria criar mais nada. Nossas palavras são sementes que geram vida ou morte. Sejam palavras ditas ou palavras escritas, elas determinam vida ou morte. Vira para o teu irmão e fala isso: meu irmão, as suas palavras determinam vida ou morte.
Muitas pessoas não são abençoadas porque falam muito, falam demais. A gente tem que aprender com Davi, irmãos. Isso é uma guerra. Não é fácil falar sobre isso. Você acha que às vezes não tenho vontade de pegar o microfone e sair metralhando também? Tenho. Irmãos, eu estou há 34 anos nessa igreja, indo para 35. E eu falei outro dia para o irmão, até hoje eu engulo sapo aqui. Que às vezes dá vontade de pegar, ó, vem aqui, ó, vai embora, show. Eu engulo o sapo. E amargo. Fico quietinho, dizendo, Deus me ajuda. Porque tem parte do sapo que não quer descer. Está engasgado na garganta, não quer descer. Me ajuda. É? Às vezes é o inimigo, às vezes aquela pessoa, você sabe que tem uma marcação, você fica ali, Senhor, me ajuda. Nossas palavras são sementes, irmãos, que geram vida ou morte. Nós precisamos ter um cuidado tremendo. Porque é a nossa vida que está em jogo. É a nossa saúde que está em jogo. É o nosso futuro que está em jogo. A palavra do Senhor diz lá para nós, no livro de Tiago, capítulo 3, 10 e 12, dizendo, da mesma boca, a sua boca, procede o quê? Bênção e maldição. Da mesma boca que você fala, sai a bênção e sai a maldição. Ele diz, meus irmãos, não pode ser assim. O cristão não pode viver desta maneira. Ele continua, verso 11. Acaso pode sair água doce e água amarga na mesma fonte? Você já viu isso? Não. Não dá para sair água doce e água amarga da mesma fonte. Ele diz, meus irmãos, verso 12. Pode uma figueira produzir azeitona? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ele falou de coisas que nós não temos muito no Brasil, a não ser figueira, né? Mas a oliveira é difícil ter. Eu plantei uma oliveira lá, que trouxeram de Israel, lá no Recanto, lá. Está grandona, quero ver se vai dar azeitona lá. Estou acreditando muito não, mas vamos ver. Vamos acompanhar isso. Mas não é algo característico do Brasil. Aqui eu já faria na nossa região a banana. A banana, qualquer fundo de quintal aí dá banana. Goiaba. Pode uma bananeira da laranja? Pode ou não? Alguém já viu aqui uma bananeira cheia de laranja? Não viu, né? Você já viu uma goiabeira aqui cheio de uva pendurada? Não, porque não pode. Não é a natureza dela. Não é compatível. Você é um cristão, então como cristão, você tem que se comportar como tal. E Davi tinha medo disso, ele falava sobre isso, Senhor, me ajuda, põe uma guarda na minha boca, põe uma tranca, Senhor. Porque eu não quero estragar tudo, já está difícil. Provérbios 18, 21 diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que o sábio está dizendo aqui? Ele está dizendo que quem usa a língua, come do fruto do que a língua fala. Então quando você pronuncia murmuração, quando você pronuncia maldição, quando você pronuncia palavras erradas, quando você pronuncia atos de rebeldia, quando você pronuncia tipo de coisas que não edificam, você vai comer deste fruto. E aí é um paradoxo entender, para quem não entendeu o que eu disse, quer dizer, é difícil entender quando você tem a bênção e você tem a maldição dentro de você. E de vez em você produzir só a bênção, você também produz a maldição. Como é que fica isso? Você foi chamado para ser bênção, você foi chamado para ser sal, você foi chamado para ser luz, você foi chamado para ser um servo de Deus, uma serva de Deus, um homem, uma mulher abençoado na face da terra. Você foi chamado para isso. E de repente você para de ser isso e começa a produzir o que é a maldição, o que é a dor, o que é o sofrimento. E o texto diz, você vai comer disso na sua vida. Então, irmãos, Davi conhecia esses segredos espirituais. Por isso que ele clamou, Senhor, põe uma guarda na minha boca. Está doendo, eu estou cercado, eu estou, de alguma maneira, numa caverna, estou massacrado pelos meus inimigos. Senhor, eu estou com medo, me ajuda. Mas põe uma guarda na minha boca. Aí eu fiquei pensando, poxa, Senhor, ele está no desespero. Por que ele está preocupado com a boca dele?
Ele está preocupado porque ele conhecia isso que eu estou falando aqui. Ele conhecia os segredos da semente, da vida da palavra. Ele conhecia o que as palavras podem causar na vida de alguém quando entra pelo caminho errado. E ele não queria entrar por esse caminho, porque sua alma, seu lado humano pedia para ele falar ou para ele escrever. Mas o seu lado espiritual sabia que aquilo traria dor e mais sofrimento se assim ele fosse. A terceira parte dessa mensagem está no desespero. Desesperos quando somos tentados a nos associarmos a caminhos errados. Meu irmão, quando você está no caminho de desespero, não você é tentado somente a falar, mas você é tentado a procurar uma porta que te livre. No verso 4, do Salmo 141, ele diz: não permita que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Ele está muito preocupado. Se eu estou cercado por inimigos, estou no desespero, clamando a Deus, e estou pedindo ao Senhor, não deixa eu falar nada errado, porque eu sei que vai ser ruim para mim. E agora ele está dizendo: Senhor, não deixa eu me envolver nos caminhos errados. Não deixa que o meu coração se volte para o mal. Porque no momento da dor você é tentado. Você é tentado a falar, você é tentado a escrever, e você é tentado a entrar no caminho do mal. No caminho que Deus não escreveu para você. Você é tentado a se envolver em práticas perversas, ou em práticas de malfeitores, ou em práticas que Deus não está. É aquilo que você vai sozinho pelo aquele caminho. E agora eu não estou falando só para aquele que não conhece a Deus. Muitas vezes aquele que conhece a Deus, e está lotado por aí, entra por caminhos errados, por caminhos falhos. Começa direito, mas se perde no meio do caminho. Porque na hora da aflição, na hora do teste, na hora da provação, ouve a voz do coração. E aí acaba tomando caminhos que Deus não vai com ele. Deus não vai junto. Ah, pastor, mas por que não? Porque Deus não vai. Se há um caminho de rebeldia, se há um caminho de murmuração, se há um caminho de perversidade, se há um caminho de maldade, Deus não vai naquilo ali. O Senhor diz: não, vai sozinho. Eu não vou nisso. Eu não vou nisso. E ele diz que ele ora a Deus dizendo que eu nunca participe dos seus banquetes. Aí no verso 5, ele fala uma coisa interessante que poucos de nós teríamos coragem de falar. Verso 5. Ele diz: fira-me, ó justo, com amor leal e me repreenda. Esse versículo você pode dividir em duas partes. Essa primeira: fira-me, ó justo, com amor leal e me repreenda. E a segunda parte, ele diz: mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra a prática dos malfeitores. Primeira parte, irmãos, o salmista queria que Deus o ferisse se ele se desviasse do caminho do Senhor. Ele está dizendo, parafraseando o que ele está dizendo, ele diz: fira-me, ó justo, com um amor leal e me repreenda. Por que ele já está tão machucado? Ele já está tão perseguido, ele está morando na caverna, perdeu tudo. Por que ele vai fazer essa oração? Pensa comigo. Porque ele está sendo tentado a entrar por outro caminho. Ele está sendo tentado a se associar a homens maus. Ele está sendo tentado a ouvir ideias más. E ele está dizendo: Senhor, fira-me. Deus justo, fira-me com o seu amor leal. Me repreenda. Isso vai ser um favor se o Senhor fizer isso para mim. Quem diria isso, né? Essa palavra ferir no hebraico dá a ideia de golpe com martelos. Dói, irmãos? Dá uma martelada no dedo? Quem já deu uma martelada no dedo aqui? Ufa! Eu depois, outro dia eu fui pegar um martelo ainda, né? Brincadeira, né? Fui pegar e fui pregar um prego. E o prego estava torto e não queria entrar. Também eu fiquei pensando que pão duro, né? Comprar um prego novo, né? Prego velho, desentortei, fui bati na entrada, daqui a pouco pegou bem na ponta do dedo. Ai, 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 ai. Que dor! Coisa horrível na ponta da unha assim. Aí o Davi está dizendo, se eu fosse parafrasear, ele está dizendo assim: fira-me, ó Deus, com golpe de martelos, me repreenda, por favor. Quem que ora dessa maneira? Sabe por quê?
Ele está enxergando que o coração dele está se inclinando para o mal. Ele está enxergando que o caminho que ele está sendo tentado por alguma coisa, que Deus não está ali. Ele sabe que Deus não está sendo ali, mas está sendo tentado. Então ele diz: Senhor, fira-me com um golpe de martelo. Por favor, faça isso na minha vida. Porque ele entendia que a disciplina e a repreensão de Deus o aliviaria e o salvaria da perdição. A segunda parte é mais interessante, quando ele diz: mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Aqui, o salmista queria que Deus o ferisse, naturalmente, se desviasse dele, por favor. Aqui a versão Septuaginta, que é uma outra versão mais clara, diz que o óleo do ímpio nunca venha como unção sobre a minha cabeça. Porque na festa dos ímpios, a unção, irmãos, para nós não é cultura. A gente espiritualiza a unção. A gente fala de unção aqui, para nós é espiritual, ungir. Para o judeu não, para o judeu a unção ela é espiritual, a unção era social e a unção era serviçal, até medicinal. Uma pessoa doente podia ser ungida por azeite. Nas festas dos ímpios, nas bagunças, as pessoas ao chegar nas casas, os convidados, elas eram ungidas. E aqui o salmista está dizendo, na linguagem da Septuaginta, que dá para entender melhor, está dizendo que o óleo do ímpio nunca venha como unção sobre a minha cabeça. Em algumas traduções diz nos dias festivos. Nos dias de festa dos ímpios, eu não quero, de maneira nenhuma, que esse óleo que é usado nas festas dos ímpios seja usado sobre a minha cabeça, sobre a minha vida. Eu prefiro ser ferido. Eu prefiro ser corrigido. Eu prefiro ser disciplinado. Eu prefiro que Deus trate duro com a minha vida do que eu ser beneficiado pela festa dos ímpios que tragam dor na minha vida. Isso mostra e aponta o temor que Davi tinha em seu coração pelo pecado. O temor do inferno. O temor que o pecado podia ocasionar em sua vida. William Taylor, comentando sobre esse texto, ele diz: é muito melhor sofrer os ferimentos da correção do que ter a cabeça ungida com os óleos perfumados que os ímpios derramam sobre a cabeça dos convidados em seus banquetes. Olha o que ele está dizendo: é muito melhor sofrer os ferimentos da correção do que ter a cabeça ungida com os óleos perfumados que os ímpios derramam sobre a cabeça dos convidados nos dias das festas. Davi preferia ser corrigido, preferia ser ferido, disciplinado, do que correr o risco, meu irmão, correr o risco de ser beneficiado pelaquilo que o ímpio tinha, mas que no fundo ele sabe que traria afastamento de Deus totalmente. Isso significa o quê? Que ele amava mais o Senhor, que ele preferia ficar com Deus, com a correção de Deus, com o cuidado de Deus, do que com os benefícios dos ímpios. Infelizmente hoje, a igreja brasileira, o mundo, nos converge, irmãos, para o prazer, para o centro das coisas. Humanismo e hedonismo estão presentes na vida das pessoas, em todos os setores. As pessoas preferem ser beneficiados e entendem que muitos dos benefícios vêm de Deus e não dos ímpios, do que muitas vezes ser corrigido e ser tratado, para ser curado na sua alma e ser abençoado no futuro por Deus, aleluia. Mas aí vem o final e a conclusão, que é a diferença. No final, os ímpios, eles cairão na sua própria armadilha. No verso 6, o Davi diz: quando eles caírem nas mãos da rocha, o juiz deles ouvirão as minhas palavras. Está falando dos ímpios, um dia eles vão cair. No verso 7, como a terra é arada e fendida, assim foram espalhados os ossos à entrada da sepultura. Está falando dos ímpios. 10, caiam os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo ileso. No final, irmãos, no final, a queda daqueles que te perseguem, daqueles que se viram contra você, daqueles que de alguma maneira procuram destruir o povo de Deus, no final é queda, é destruição. E a Bíblia diz, como Davi disse, no final você sai ileso de toda essa situação, aleluia. Os Salmos
91, 7 e 8 diz: 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, mas você não será atingido. Agora essa promessa é presente para quem está vivendo como Davi está vivendo. Momento de dificuldade, ele vai buscar em Deus, em oração. Momento de luta, ele vai clamar. Está repetitivo, tá chato, mas ele está insistindo com o Senhor: por favor, ouça a minha oração. Senhor, olha para mim. Senhor, escuta. Senhor, seja depressa. Senhor, eu apelo para a tua fidelidade, eu apelo para a tua misericórdia, eu apelo para a tua justiça. Senhor, eu apelo para tudo que é do Senhor. Ouça a minha oração. Mas ele não sai dali, ele fica na presença de Deus, até que o Senhor seja o grande juiz da sua vida. Aleluia. Ele é a grande rocha e a proteção de Davi. O Senhor é a nossa rocha e a nossa proteção. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer os homens. O Senhor está comigo, Ele é meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. Salmo 118, 6 e 7. O Senhor é presente na sua vida, irmãos. O Senhor é presente no seu coração. Não se receie o que pode fazer o homem. Não se receie pela situação. Não se receie pela ameaça. Não se receie pelo que você vê na televisão. Não se receie pelos anúncios que você vê na internet. Não se receie pelos comentários contra o futuro. Descansa no Senhor, Ele é a tua proteção, Ele é a tua rocha, Ele é a tua justiça. O Senhor está com você, não receie o que pode fazer o homem. O homem não pode fazer nada contra aquele que está debaixo das mãos poderosas do Senhor. O Senhor te guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém e amém, aleluia. Fica de pé na presença do Senhor. O que você usa nisso tudo? A tua fé, meu irmão. A tua fé. A tua esperança. Davi era tentado em ouvir a voz do coração. Foi tentado em seguir os homens maus. Mas ele ouviu o quê? Ele ouviu a voz do Senhor. A fé, a oração, a esperança que o Senhor, no final, estaria ao seu lado. Como foi? O final da vida de Davi foi um final glorioso e abençoado, porque ele pôde ver as mãos do Senhor. Da linhagem dele, até hoje, os reis estão presentes. Da linhagem dele saiu Jesus Cristo, o Rei dos Reis. A raiz de Davi, Jesus Cristo. Deus o honrou e o honra até hoje, irmãos. Então, entenda uma coisa. Não leia e não escute o que diz o teu coração. Escute o que diz o Senhor para você. Ele te guardará. Não te receie. Você que entrou aqui receioso, você que entrou aqui, sabe, sendo tentado pelo caminho do mal, você que entrou aqui sendo tentado em fazer coisa errada, você que entrou aqui tentado em ouvir e falar coisas erradas, não se receie. Descansa no Senhor, confia nele e o mais ele fará na tua vida. Eu quero orar com você aqui nessa noite em nome de Jesus. Enquanto o Gabriel vai cantar um louvor na presença de Deus, eu quero convidar você que está aflito, que entrou aqui aflito, desesperado. Deus sabe o teu coração. Deus sabe o teu coração. Eu quero convidar você para vir aqui na frente. Eu quero fazer uma oração por você em nome de Jesus. Enquanto o Gabriel canta o louvor, eu quero que você que precisa, que saiu daqui, que entrou aqui realmente embaixo do desespero. Sabe, irmãos, eu só tenho a palavra que Deus colocou no meu coração para você. Deus tem o tempo dele. Eu não posso te garantir que os problemas vão estar resolvidos amanhã. Eu não posso te garantir que os problemas vão ser resolvidos nessa semana. Ah, pastor, mas se não se resolver nesse mês, eu estou perdido. Meu irmão, você não está perdido. A partir de hoje, você está nas mãos do Senhor. Aconteça o que acontecer, não penda para o mal. Aconteça o que acontecer, não ouça o mal. Descanse nas mãos do Senhor. Ele
tem o melhor para você. E o melhor não é agora, o melhor está por vir. Ele é o melhor na tua vida agora, Ele é o melhor. Mas na tua vida, a continuação dos anos, Deus tem o melhor para você. Aleluia. Glória a Deus. Fique na presença de Deus em oração nesse momento. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh meu Deus, oh meu Deus, nós queremos estar debaixo das tuas mãos, debaixo da tua proteção, Deus, debaixo do teu cuidado, Deus. Olha o desespero, olha a angústia no nosso coração. Olha para a tua justiça, para a tua misericórdia, para a tua fidelidade. Socorre-nos, Deus. Socorre-nos nessa noite pelo teu amor. Socorre-nos pela tua misericórdia. Socorre-nos pela tua graça. Abençoa o teu povo. Fala aos seus corações, tira o peso dos seus ombros, tira o peso do coração, traz uma unção nova, renova nesta manhã, nesta noite, Senhor, renova pelas manhãs, renova pelas tardes, renova pelas noites, renova pelas madrugadas a nossa vida, Pai, na Tua presença, na Tua presença. Oh! Confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Aleluia! Um dia voltarás, levante as tuas mãos, adore o Senhor, chame a presença dEle, se entregue sobre Ele. Aleluia, pois só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Aleluia. E um dia voltarás, Aleluia. do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Obrigado, Deus, pelo Teu amor e pela Tua graça neste lugar. Nos cobre com o sangue de Jesus, nos protege do homem mau, nos protege da tentação, Senhor, que nos leva para o mal, Senhor. Nos leva ao Teu recôndito, nos leva ao Teu tabernáculo, nos leva ao Teu refúgio, Senhor. Nos ampara, sai em nosso socorro e nos ajuda. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, ricamente, em nome de Jesus. Creia que o poder de Deus, que a graça de Deus vai te amparar nos momentos mais difíceis na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Você pode tomar assento no teu lugar, em nome de Jesus.